Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os erros mais comuns que os empreendedores brasileiros cometem aqui em Portugal. Para ter essa conversa com vocês aqui hoje, eu relacionei algumas situações que eu tenho percebido continuamente e repetidamente acontecendo por aqui, com o pessoal que está vindo no Brasil para realmente empreender ou investir aqui em Portugal. O primeiro ponto que eu menciono aqui na minha lista, que eu cito aqui na minha lista, é justamente achar que o retorno vai ser imediato, tá? Isso tem sido, gente, infelizmente, um dos principais motivos que muitos brasileiros abriram e fecharam seu negócio e muitos deles, inclusive, retornando para o Brasil, porque não conseguiram realmente se manter aqui com todo o planejamento. Isso não é gente que veio sem planejamento não, tá? É gente que fez o planejamento, se organizou e veio para cá. Só que o que acontece, gente? O tempo é fundamental entender que a relação de tempo para a gente aí no Brasil e aqui em Portugal é muito diferente, tá? Nós temos um ritmo diferente do ritmo português no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você abrir o seu estabelecimento, olha, eu vou investir lá em Portugal, vou empreender lá em Portugal, vou abrir um café, vou abrir um salão, vou abrir uma empresa de TI, vou abrir uma startup, não sei, tá? Qualquer coisa nesse sentido. E aí penso o seguinte, bom, eu vou investir um determinado valor, mas assim que eu abrir as portas, eu já começo a ter esse retorno e já vou abatendo. Desse retorno, um tanto eu vou abater no que eu investi, um tanto eu vou sobrevivendo, pronto. É aí que tem acontecido realmente um grande desastre, tá, gente? Por que isso? Porque realmente são muitos brasileiros que me procuram e às vezes a gente chorando, tá? Chega a chorar, fala, Alexandra, mas entra muito pouco, eu tô trabalhando muito, eu não tenho horário para começar o meu trabalho, eu fico lá no meu estabelecimento manhã, tarde, se precisar à noite, quando tá todo mundo fechado eu abro, mas o movimento é pequeno, o retorno é muito pequeno, mal eu tô conseguindo pagar as despesas do local. Então, gente, uma coisa que tem que pensar seriamente, tá? Quando pensar em vir para cá para empreender, esse retorno não vai ser imediato. Então, venha em condições de se manter, de se sustentar e sim sustentar o seu negócio por um prazo maior. Alexandra, qual que seria esse prazo? Não tem como eu passar isso para vocês, gente, isso não tem como, porque vai depender do negócio, vai depender da região que você está, vai depender da maneira que ele está sendo trabalhado, né? Vai depender do para-casa que foi feito direitinho, né? Se realmente estudou aquele mercado, se realmente conhece o comportamento do público-alvo ali, né? Do seu negócio, enfim. Independente de qualquer ramo, gente, isso é uma coisa que tem que estar muito clara. O retorno aqui vai ser muito mais lento e muito menor do que vocês estão acostumados aí no Brasil. O que eu quero dizer também com isso? Os números aqui são muito diferentes dos números aí no Brasil. É só pensar na dimensão de Portugal, gente. O poder de negociação aqui não se compara às negociações que acontecem no Brasil. Então isso é um fator que tem que se levar em conta, sim. E aí eu percebo o seguinte, às vezes quando a gente senta para conversar e tenta alertar sobre isso, chamar atenção sobre isso, normalmente eu escuto assim, Alexandre, mas o meu é diferente. Eu vou trazer isso, eu já olhei isso, já olhei aquilo, então assim, o meu é diferente, tá? Normalmente
essa pessoa que fechou o seu estabelecimento porque não conseguiu mantê-lo aberto, também achou que o dele era diferente antes de abrir. Então, realmente, cuidado com esse, o meu é diferente, o meu é muito bom, também escuto muito isso, o meu produto é excelente, é melhor do que tudo isso que está aí. Mas isso não é o suficiente para te manter aqui, tá? Então, a primeira alerta que eu dou, organize-se em relação a tempo, organize de modo que vocês consigam sobreviver aqui e o seu negócio também consiga sobreviver por um bom tempo com você mesmo alimentando. Outro erro comum que eu anotei aqui, trazer o seu modelo de negócio do Brasil sem nenhuma adaptação. Bom, gente, e aí tem em vários setores dentro do seu negócio, você tem que levar isso em consideração. Mas vou chamar a atenção para um que é comum a todos, o quadro de funcionários, tá? Esse tem sido um erro, assim, fatal aqui que os empreendedores brasileiros têm cometido. Eu estava até conversando com um amigo meu que é empresário, e um grande empresário aqui em Portugal, e ele me chamou a atenção para isso, falou: Alexandra, sabe o que eu percebo? Que realmente esses empreendedores, eles estão vindo sem ter muita noção dessa dinâmica. E aí ele me relatou o seguinte: mais de 80% das empresas aqui em Portugal tem no seu quadro de trabalhadores menos de 10 pessoas. Para pensar nisso, gente. É um número, né? A gente fica até difícil pra gente pensar, mas eu vou abrir o meu salão, eu preciso de uma recepcionista, eu preciso de uma pessoa para limpeza, eu preciso de uma pessoa para isso, ou então restaurante. Restaurante, então, e isso eu já presenciei, tá, gente? Já acompanhei restaurantes de brasileiros fecharem, e assim, o simples fato da gente chegar, a gente ia perceber que aquilo estava inflacionado. Um restaurante pequeno, 2 garçons atendendo, 2 pessoas atrás do balcão, lá na cozinha tinha 2, 3 pessoas. Quando a gente olha aquilo, fala, ele não vai conseguir manter isso aqui, tá? E isso é muito forte, porque o que acontece aqui na maioria das vezes, hein, gente, que é assim que vocês chegarem aqui, vocês mesmos, ao percorrer os estabelecimentos, vocês mesmos vão perceber isso. Normalmente quem trabalha, tá, aqui no comércio, por exemplo, é a própria família, tá? Então, a pessoa que tá ali atendendo, é ela que cobra, é ela que vende, é ela que limpa. Entenderam a diferença? Então, assim, para quem tá querendo pensar num comércio, numa coisa menor, isso tem que ser levado em consideração. Você será o principal trabalhador dentro do seu negócio. E aí, outro ponto que eu chamo a atenção aqui, ainda até falando do quadro de funcionários mesmo, por exemplo, não conhecer os tipos de contrato de trabalho que existe aqui em Portugal. São bem diferentes, gente, dos contratos que a gente... Primeiro que aqui nem tem carteira de trabalho, né? São contratos mesmos e tem várias modalidades de contrato, ou seja, é importante que você entenda e que conheça essas modalidades para você fazer uma contratação certa e depois não ter um prejuízo que não estava dentro do seu orçamento. E aqui eu chamo atenção para outra coisa: cuidado ao confiar unicamente e exclusivamente no seu contabilista, tá? Isso quer dizer que a gente não pode confiar no contabilista? Claro que não, gente, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer? Você também ser o detentor desse conhecimento é importante. E aí eu chamo atenção para 2 situações. Por exemplo, se o seu contabilista for brasileiro, pode ter certeza que vão ter alguns conhecimentos, algumas ações que vão fugir do conhecimento dele, tá? Se a gente pensa no Brasil, o contabilista que está lá, algumas coisas ele tem que buscar, algumas coisas fogem do conhecimento dele. Imagine um contabilista brasileiro aqui em Portugal. Claro, algumas coisas vão fugir do conhecimento, sim. Mas se o meu contabilista for português, aí se for o contabilista português, algumas coisas também podem fugir do conhecimento dele, tá? Como eu falei, isso é possível sim. Mas o que eu acho mais importante ter em mente isso. Às vezes, gente, essa rotina para eles é tão comum, é tão banal,
que eles não param para pensar, ele não sabe disso, porque no inconsciente dele, ele já parte do pressuposto, isso ele sabe. Porque é tão comum, é tão óbvio para os portugueses, que não para pensar que nós não temos esse conhecimento. Então isso também eu percebo. Alexandra, mas o contabilista não me sinalizou, não me falou sobre isso. Às vezes não é nem por maldade, gente, não é nem porque não sabia, a questão nem é essa, mas é porque para ele aquilo é tão óbvio, aquilo é tão comum, como é que, mais ou menos assim, como é que você não sabia disso? Então é fundamental que você tenha sim um contabilista da sua confiança, mas que você também estude, que você pesquise. Gente, não dá para mudar de um país achando que não vai precisar estudar, não vai precisar sentar, recomeçar, reaprender em qualquer área que for, tá? Então, mesmo para contratar aqui, você tem que ter um mínimo de conhecimento, até para saber se você está seguindo no caminho certo, até para poder questionar com o seu contabilista um detalhe ou outro. Outro ponto que eu coloquei aqui, ignorar os hábitos locais. Normalmente a argumentação é aquela que eu já falei para vocês. O meu é melhor, é uma qualidade, o meu produto, os ingredientes, tudo é melhor, tá, gente? Tudo é melhor. E aí o que acontece? Vou chamar aqui agora para restauração, tá? Que é onde eu vejo isso acontecendo muito, com muita frequência. Normalmente quem tá vindo pensa ou no restaurante, ou no café, ou no salão, né? A grande maioria, pensa muito em cima disso, dos pequenos negócios. Aí, aqui eu vou falar de Braga agora, tá? Por exemplo, nós temos a diária aqui. O que é a diária? É um pacote completo que você compra ao sentar num restaurante. A maioria deles tem essa diária, tá? E aí ele vem com a sopa, o prato principal, a sobremesa. Alguns têm a sobremesa, outros não. Mas eu vou falar num, por exemplo, que eu almoço diariamente. A sobremesa, uma bebida, que pode ser um vinho. Normalmente aqui a gente almoça tomando vinho mesmo. E o café. 5 itens. R$5. 5 euros. Eu lembrei da propaganda 5. 5 euros, gente. Às vezes varia um pouquinho, 5,50, 6. Isso uma diária completa. Aí chega, a gente vai no estabelecimento brasileiro, muito bem montado, muito gracinha, comida deliciosa, e de repente o preço dele é 7 euros. Muitas vezes nem é diária, tá? Somente esse prato principal mesmo. 7 euros. E aí ele não entende por que os portugueses não entram no restaurante dele. Primeiro, é uma culinária que eles não estão habituados. Então isso aí é um processo de conquista, tá? Mas eles arriscam, tá, gente? Arriscam sim. Se você tiver um preço competitivo, eles vão lá tentar ver assim. Não é tão fácil, claro, é tudo no boca a boca, você precisa levar os seus amigos portugueses para lá para eles experimentarem, aprovarem, e aí sim eles começarem a trazer outros portugueses para o seu estabelecimento, mas com esse preço que não é competitivo, porque não adianta, gente, eles não vão deixar de pagar 5 euros aqui para pagar 7 ali, mesmo que sua carne seja melhor, mesmo, não. Claro que isso acontece eventualmente, tá? E claro que tem pessoas que tudo que a gente fala, gente, é uma média, né? Eu tô tratando aqui da média. Claro que tem os desvios, claro que vão ter alguns que vão entrar. Mas aí vem a pergunta, você está preparado? O seu comércio, o seu estabelecimento, ele tem condições de sobreviver com uma eventualidade? Então, analisar os hábitos locais, tá? E aí eu fico pensando que o pessoal de Lisboa aí que tá assistindo o vídeo vai, 5 euros! Aqui em Braga a gente consegue comer muito bem por 5 euros, tá? Então, assim, como eu falei, eu imagino que em Lisboa mude os valores, mas o comportamento nem tanto, tá? Então, assim, eles não vão pagar 1 euro a mais ali, sendo que aqui eu pago 1 euro a menos e vou comer bem do mesmo jeito. Então fiquem atentos a isso, tá?
Não adianta achar que o seu é melhor, não adianta achar que o seu é diferente. Ele pode ser melhor, pode ser diferente, mas você vai ter que entender os hábitos locais e ajustar a isso aí. Ver dentro da sua proposta o que você está querendo trabalhar. Gente, eu estou dando exemplo aqui da restauração, mas isso vale para todas as áreas, tá? Essas reflexões que eu pontuei aqui para tentar chamar a atenção de vocês, para já se prevenirem quanto a isso, se prepararem para isso, vale para qualquer ramo, tá? Eu estou dando exemplos daquele que é maioria. Bom, mas se a gente pensar então em um grande investidor, tá? Alguém que queira realmente fazer um investimento mais alto, será que Portugal vale a pena? Bom, o que acontece, gente? Claro que se você vier aqui e investir 1 milhão de euros, dificilmente ou demoradamente você vai rever o seu dinheiro, tá? O seu investimento. Mas se você investe aqui em Portugal 1 milhão de euros, mas pensando não no mercado português, mas no mercado europeu, que nós temos que entender, gente, que Portugal é isso aqui. Só que ele é isso aqui dentro de uma potência, tá? Que é a Europa. Então, assim, enxergar, já prever esse potencial é fundamental para os grandes investidores, tá? Então, você que está aí no Brasil e o seu perfil já é um grande investimento, já venha se preparando para o mercado europeu. E aqui nós temos suporte para isso. A gente tem feito a rede de negócio, eu vou até deixar o vídeo aqui para quem ainda não acompanhou, não sabe. Nós temos lá na rede tanto pequenos empreendedores como grandes investidores, né? E uma coisa que a gente tem conversado muito é justamente isso. Então ali tem acontecido muito, inclusive, esse bate-papo, essa conversa, principalmente nos networking, né? Então, nós temos, assim, momentos de pensar grande, pensar fora também do mercado português. Por que então vale a pena ser aqui em Portugal? E aí a gente já chama atenção pelo seguinte, por que Portugal é uma boa opção? Porque além dele abrir as portas para o mercado europeu, você aqui em Portugal, você vai ter uma mão de obra super qualificada, tanto é que é uma mão de obra disputada aqui na Europa, tá? Super qualificada e mais barata. Tem muitos incentivos, tá? Para os investidores e também, gente, temos a qualidade de vida, que é o que a grande maioria, na verdade, no final das contas, está procurando. A gente percebe que os empreendedores, os investidores brasileiros que hoje buscam Portugal, é muito em busca de qualidade de vida para a sua família. Então, sim, mesmo os grandes investidores têm a possibilidade de oferecer toda essa qualidade de vida que Portugal oferece, sim, tá? Para nós que vivemos aqui, e com essa possibilidade de negociação com toda a Europa, não só Portugal, mas com toda a Europa e com outros mercados, tá, gente? A gente tem investidores que estão vindo aqui para Portugal para negociar também em África, nos Estados Unidos, Dubai, a gente percebe alguma movimentação, quer dizer, tem vários pontos, gente, que assim, é possível, né? O mundo é enorme e Portugal abre bem essa porta pra gente por aqui, tá? Então, é só ficar atento a esses pormenores, que são menores, né? São pequenas correções, pequenos cuidados que deve-se ter, mas que podem fazer um estrago bem grande. Então, o propósito do vídeo de hoje era justamente chamar um pouquinho a atenção. Pode ter me fugido algum outro alerta que eu poderia dar, mas se eu lembrar depois também, depois eu assisto o vídeo e se eu lembrar, eu volto e complemento aqui para vocês, ok? Então, gente, fica aqui mais uma vez o meu convite para que nos acompanhe na rede de negócio, quem já estiver aqui, tem muita coisa acontecendo, pequenos negócios, grandes negócios, e é importante vocês se sentirem amparados, tá? Essa é a minha maior preocupação realmente nesse momento, ok? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, já deixa aí o joinha, isso é fundamental para mim aqui no canal, gente, para
para eu poder continuar esse trabalho, é fundamental que vocês me incentivem no próprio canal, tá? Seja com joinha, se inscrevendo, deixando aí nos comentários. Isso tudo, essa interação de vocês com o canal, só me ajuda a fazer crescer o canal, ok? E aí, com isso a gente conseguir atingir mais e mais pessoas, tá bem? Bom, continue me acompanhando. Beijos e até o próximo vídeo.